A paz do Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Daniel. Bem-vindo ao canal Detalhes Bíblicos Tetelestai. Hoje o título será: Porque Deus estava indignado quando criou o mundo. Do seu nariz saiu fumaça e da sua boca saiu fogo. Porque quando Deus criou o mundo, ele estava dessa forma, onde está escrito: o que fez Deus ficar tão indignado e tão irado assim? Iniciaremos com Gênesis 1:1, que diz: No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, aqui Deus cria céus e cria céus, plural, vários céus, e cria uma terra. Lucas 10:18, Jesus está conversando com seus discípulos. E ele diz aos seus discípulos: os discípulos saíram para pregar, voltaram felizes, né? Por ter várias pessoas aceitado a palavra, né? Muita gente se converteu. E aí Jesus, conversando com eles, diz: E vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Em Apocalipse 12, Apocalipse 12:4 diz: E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Então, a terça parte dos anjos, né, das potestades, dos principados, foram com Satanás. Então, quando ele cai, ele não cai sozinho, ele leva a terça parte com ele. E teve 4 anjos lá que saiu por vontade própria. Em Judas 1, vamos nessa aqui. Judas 1 está escrito 1 e verso 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Então aqui Deus fala que aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas. Então esses 4 anjos, eles saíram por vontade própria, eles que não guardaram. Eles eram anjos grandiosos, poderosos, que eles eram responsáveis lá no topo, pela quatro anjos, o céu 4 cantos, então cada um tinha um anjo desse poderoso que ficava ali na proteção dos principados, potestades. Como que a gente sabe que é 4? O texto não fala que é 4. Aí a gente temos que ir para Apocalipse 9. Apocalipse 9:14. A qual dizia ao 6º anjo, que tinha a trombeta: solta os 4 anjos. Estavam reservados. Deus prendeu eles e agora vai soltar por os 4 anjos. A qual dizia ao 6º anjo, que tinha a trombeta: solta os 4 anjos, que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos 4 anjos, que estavam preparados para hora e dia e mês e ano, a fim de matar a terça parte dos homens. Então esses anjos vão ser soltos no Apocalipse. Eles vão ficar 6 meses soltos e eles vão matar 1/3 da humanidade. Então, se Deus não tivesse prendido ele antes, já não existia mais humanidade. Mas como Deus não quer que a humanidade se extinga, deixe de existir aí, extingua, né, antes do tempo, no tempo certo, Deus vai soltá-los para que a humanidade seja punida aí por 6 meses, morrendo a terça parte da humanidade. Na sequência, vamos para Gênesis 1 de novo. Gênesis 1, versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Então, Gênesis 1 e 2, somente a parte a terra está sem forma, está vazia. Alguma coisa aconteceu para a terra ficar sem forma e vazia. Em Isaías 45:18, porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, ele a estabeleceu, não a criou vazia. Tem tradução que fala: não a fez para ser um caos,
mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Então Deus não criou a terra vazia. Deus não criou a terra sem forma. Deus não criou a terra para ser um caos. Alguma coisa aconteceu. O que aconteceu? Já Satanás foi julgado, caiu como raio na terra com o seu 1/3 e deformou a terra. Deixou ela um caos, deixou ela vazia, deixou ela sem forma. Agora vamos ao texto do título. Salmos 7 e 11. Anteriormente, vamos ler um versículo. Salmo 7 e 11. A gente vai entender, será que Deus fica irado? Será que isso acontece? Sete e 11. Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Então Deus já se ira todos os dias. Quando ele olha lá, vê pecado, vê adultério, vê o certo passando por errado, vê o errado passando por certo. Então quando Deus olha lá, ele não se agrada. Então todo dia ele não se agrada com o pecado. Macho falando que é fêmea, fêmea falando que é macho. Então toda essa bagunça aí que está o mundo, Deus quando ele olha, ele se ira todos os dias. Mas esse dia foi um dia diferenciado. Por quê? Porque ele perdeu 1/3 dos seus anjos. 1/3 da sua criação celestial, ele perdeu. Ele julgou eles, sendo juiz justo, ele tem que julgar. Então ele julgou, assim como vai julgar todos aqueles que forem para o inferno. Justo, tem que julgar, tem que mandar lá para o inferno. Na sequência, vamos para Salmos 18 e 7. Agora vamos começar o texto. Salmos 18 e 7 diz: Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Do seu nariz subiu fumaça. Então aqui a gente viu que ele já se indignou. E agora a fumaça do nariz. Do seu nariz subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo que consumia. Carvões se acenderam dele. Abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo de seus pés. Trevas, escuridão. E montou no querubim e voou. Sim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu lugar oculto, o pavilhão que o cercava era a escuridão, das águas e as nuvens do céu. Essa passagem é exatamente Gênesis. Gênesis 1, capítulo 1. Vamos ler. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então aqui, esse versículo 2 completo, é exatamente onde paramos aqui. No versículo 11, fez das trevas o seu lugar oculto, o pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens do céu. Agora vamos continuar a ler o texto. O 12 agora. Ao resplendor da sua presença, as nuvens se espalharam, e a saraiva e as brasas de fogo. E o Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e havia saraivas e brasas de fogo. Despediu as suas setas e os espalhou, multiplicou raios e o perturbou. Então foram vistas as profundezas das águas, foram vistas as terras, profundezas das águas, e foram descobertos os fundamentos do mundo. Pela tua repreensão, Senhor, ao soprar das tuas narinas. Esse versículo 15, vamos ler Gênesis para achar em Gênesis. Vamos lá, continuando, 3. E disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dias, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Então aqui, e fez Deus a expansão, e fez a separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. Então, nesse 9, é exatamente Salmos 18 e 15.
Então foram vistas as profundezas das águas e foram descobertos os fundamentos do mundo, pela tua repreensão, Senhor, ao soprar das tuas narinas. Então aqui você já sabe como é que Deus estava quando ele veio aqui fazer toda essa maravilha toda, que é a terra, a estrela, céus, nosso céu, e tudo que nele há de lindo e belo para o dia e para a noite. Agora vamos continuar o texto em Salmos 18 e 16. O que fala Salmos 18 e 16? Enviou desde o alto e me tomou, tirou-me das muitas águas. Aqui ele fala da criação, Davi está falando esse versículo, e ele está falando da criação do homem. Que, vamos entender? Enviou desde o alto e me tomou e tirou-me das muitas águas. Então, quando tirou a água, ficou o quê? Ficou a terra, o barro. Então, do barro, formou-se o homem, formou-se Davi. Em Gênesis 1 e 27. Gênesis 1 e 27 fala... Vamos ler? E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea o criou. E temos também Gênesis 2 e 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Tem traduções que falam de barro. O que é barro? Barro é pó com água. Forma o barro. Porém, a água saindo fica o barro, que é pó. Então, ambas as traduções estão corretas. Nós somos pó e água. Se tirar a água, já morreu, né? Não tem mais vida. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Se você gostou da mensagem, deixa no like. Deus te abençoe. Se tiver alguma pergunta, algum que gostaria aí que eu explanasse, escreva nos comentários. Até mais.